Então, voltando do nosso intervalo, para você que caiu aqui de gaiato, esta é a parte 2 do nosso aulão, em que eu vou falar tudo que você precisa saber sobre o artigo 7º do Estatuto da OAB, o artigo mais cobrado no exame de ordem. De todas as provas que nós tivemos até hoje, apenas 2 não cobraram este tema, e nós tivemos provas que já cobraram 3 exercícios que estão no artigo 7º. Então, fica aqui comigo, é muito importante essa aula. E, como você não está sabendo, às vezes você está aí, caiu de gaiato no meu vídeo, aqui embaixo na descrição desse vídeo, eu já deixei a parte 1. Não deixe de assistir a parte 1, porque tem coisa importante lá. Então, parte 1 é muito importante e a parte 2 também é. E sem mais enrolação, porque tem gente aqui no ao vivo, vamos continuar o nosso aulão do artigo 7º do Estatuto da OAB. Gente, nós paramos no inciso 7º, vamos agora para o inciso 8º, tá? O inciso 8º, pessoal, fala sobre o despacho com o juiz, o despacho com o juiz, o despacho com o ministro, o despacho com os desembargadores. E olha o que ele fala aí, que é direito dos advogados dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinetes, independente de horário ou outra condição, tá? Então, galera, não pode, e pelo amor de Deus, eu vou falar de novo, tá? Lá na parte 1 eu já falei isso um monte de vezes. Esquece prática. Eu não importo o que acontece na prática. Para fins de exame da OAB, eu tenho que estar preocupado com o que está na lei, com o que está no artigo 7º, tudo bem? Então, toma cuidado com isso. Vamos lá, gente. Então, independente de horário previamente marcado ou outra condição. Então, você não pode, gente, chegar lá para despachar com o juiz e tem uma plaquinha dizendo assim, favor, tá certo aqui? Favor marcar horário. Pronto. Gente, se você chegar lá para despachar com o juiz, tiver essa plaquinha, o que você vai fazer? Pegar seu telefone, tirar foto, mandar para a sua seccional da OAB. Falar, OAB, tá aqui, ó, o juiz da vara tal, olha a plaquinha que ele coloca. Tem que marcar horário. Pronto, não pode, tá, pessoal? Não pode. O advogado não pode não pode aí ter essa condição de marcar horário. Gente, cuidado com outras condições do tipo roupa, tá? Ó, não pode impor condição de roupa, tá? Não pode. Gente, condição de gênero, nada disso, tá? Pelo amor de Deus, nenhum tipo de condição. A única coisa, é óbvio, que tem que ser observado é a ordem de chegada. Então, às vezes, distribuir senha, tá? Cuidado com isso, gente. Não é que isso é um requisito, mas distribuir senha para falar com o magistrado, tudo bem. Por quê? Você vai só organizar uma fila ali, não é uma condição, tá? Mas sim para que seja respeitada a ordem de chegada. Beleza? E, de novo, a gente falou na parte 1, mas não importa aqui, nós vamos falar na parte 2 também. Cuidado que isso não é direito dos estagiários. Isso não é direito dos estagiários. Aqui nós estamos falando única e exclusivamente direito dos advogados e das advogadas. Beleza? Então, inciso 8º, matamos aí. Gente, o inciso 9, ou o inciso 9º, ele foi considerado totalmente inconstitucional, tá? Então, eu pus aí os números da ADI, que é a 11.278 e a 11.057, que declararam inconstitucional todo o inciso 9. O que o inciso 9 falava? Ele falava da sustentação oral, tá? E, gente, por que o inciso 9 foi considerado inconstitucional? É importante que eu fale isso para você não errar exercícios, tá? Primeira questão que ele foi considerado inconstitucional. Porque, gente, não é todo recurso que o advogado faz para o tribunal que ele tem direito de sustentar oralmente. E da forma como está escrito aí, faz parecer que ele pode sustentar em todo e qualquer recurso. E não é essa a situação. Então, essa foi a primeira inconstitucionalidade. A segunda inconstitucionalidade é que consta aqui, gente, que o advogado vai sustentar após o voto do relator. Isso aqui não acontece, tá? A não ser que seja no tribunal de ética. Então, só por aqui, ó. Só no... Opa, volta. Só no TED, Tribunal de Ética e Disciplina, tá? TED é Tribunal de Ética e Disciplina.
que é assim. Porque na prática, pessoal, tá? O que que nós temos? A maioria dos regimentos dos tribunais, ela diz que o advogado tem que sustentar oralmente antes do voto do relator, tá? Até na situação prática, o que acontece? Às vezes o relator, ele adianta o dispositivo do voto dele, mas ele não vai ler o voto inteiro para depois você sustentar. Aqui, tá? Nós temos a segunda inconstitucionalidade do inciso 9. E a terceira e última inconstitucionalidade é o prazo de 15 minutos, tá? Porque nós temos regimentos internos de tribunais reduzindo esse prazo, tá? Às vezes o prazo é de 5, às vezes o prazo é de 10. Então, por conta dessas três situações que eu te falei aqui, foi considerado totalmente inconstitucional o inciso 9 do artigo 7º da OAB, tá bom? Então, se cair na sua prova, não é direito, ó, não é, tá? Para que fique claro, não é direito. Tudo que está escrito aqui. Por que que não é direito, gente? Porque isso aqui foi considerado inconstitucional. Se é inconstitucional, essa norma aí não tem validade, tá? Toma cuidado com isso. Inciso 9, matamos também. Inciso 10, pessoal. Inciso 10, alteração aí recente, mudou um pouco. Isso aqui, se você puder pôr asterisco, tá? Eu acho que ele deve cair nas próximas provas do exame da OAB. Usar a palavra pela ordem. O que que acontece? Antigamente, no inciso 10, só colocava usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial. Só tinha isso. Só que a partir do ano passado, 2022, tá? 2022, nós tivemos a seguinte alteração e colocou também usar a palavra pela ordem, olha lá, e é isso que você tem que tomar cuidado, em órgão tribunal administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito. Então, se eu fosse você, eu escreveria no meu caderno, que é direito do advogado, usar. Eu até colocaria mais resumido, eu colocaria assim, ó, falar, abre aspas, pela ordem. Aonde que eu posso falar pela ordem? Eu vou abrir o parênteses aqui. Tribunal Judicial. Depois, Tribunal Administrativo. Está escrevendo aí comigo, né? Escreve aí comigo. Tem que ter papel, tem que ter caneta. Tudo que eu estou te falando aqui tem muita chance de cair na sua prova. Se você ficar só vendo o professor falar aqui, isso não vai entrar na sua cabeça, meu amigo oabeiro, minha amiga oabeira. Então escreve, é importante que você escreva o que o professor está falando. Tá? Tribunal Judicial, Administrativo, órgão de deliberação da administração pública e comissão parlamentar de inquérito. Essa daqui, tá? Eu acho que vai cair na OAB. Se o advogado pode usar a palavra pela ordem na comissão parlamentar de inquérito. Por quê, gente? Fica aquele regaço na CPI. Ah, todo mundo falando. Gente, o advogado ele pode bater na mesa e falar pela ordem. Quando o advogado fala pela ordem, gente, todo mundo tem que ficar em silêncio e o advogado vai poder falar, tá? Então, presta atenção. O advogado, quando ele pede pela ordem, ele vai poder falar. Para que que ele vai falar, gente? Ele vai falar para isso, ó. Intervenção pontual e sumária para esclarecer equívoco ou dúvida sugerida em relação aos fatos, tá? Então, cuidado. Por quê? Quando o advogado usa pela ordem, não está no momento. Eu acho que o momento vai atrapalhar minha câmera, vai, mas não tem problema, do advogado falar. Já passou a hora do advogado falar. Então, processualmente falando, o advogado não poderia fazer nada naquele momento. Ele não pode falar. Só que ele precisa fazer uma intervenção sumária. Ele precisa explicar uma coisa que está errada ali. Então, ele vai levantar e falar a mão. Silêncio, pela ordem. Opa! Aí o juiz tem que parar e aí vai ouvir o advogado. Tudo bem? Então, toma cuidado, gente. O pela ordem não é usado a partir, tá, do ano passado.
só no judiciário. Nós temos outras situações que o advogado também pode usar a expressão pela ordem. Fechou? Então, beleza, vamos seguir aí. Inciso 11. Nossa, eu sempre falo isso, gente. Esse inciso 11 já caiu no exame da OAB e eu queria muito que ele voltasse a cair na sua prova, torcer, tá? Para ele cair na sua prova. Gente, o inciso 11 fala como que você pode reclamar do juiz, tá? E aí, a pergunta que caiu na OAB era justamente se você poderia reclamar, se você poderia reclamar verbal ou por escrito, né? Verbal ou por escrito. E muito fácil, gente. O juiz pode reclamar verbal. Você pode reclamar do juiz verbal ou por escrito, tá? Gente, só alguém me ajuda aí no chat. A Sueli tá falando que tá sem áudio, ela entrou agora no ao vivo. Explica para ela que ela precisa habilitar o áudio, tá? Fala assim, Sueli, você precisa habilitar o áudio. Sem habilitar o áudio, não dá para ouvir nada que o prof tá falando aqui na plataforma Zoom, beleza? Fala para ela, alguém ajuda aí, escreve no chat que ela precisa habilitar o áudio. Então, gente, olha aí que lindo, isso aí poderia cair na sua prova. Ah, ó, você pode reclamar do juiz. É só por escrito? Não, pessoal, é verbal ou por escrito, tá bom? Se Deus quiser, isso cai na sua prova. Inciso 12, muito simples também. Inciso 12, fala que você, de novo, né, como advogado, pode falar sentado ou em pé em órgão da administração pública ou poder legislativo. O advogado não tem que ficar sentadinho, tá? O advogado pode fazer o que ele pode ficar onde ele quiser, tanto no judiciário quanto na administração pública e no legislativo. Fechou? Beleza. Então vai. Inciso 13, esse é importante. Eu vou analisar com vocês, gente, o inciso 13, presta atenção aqui, junto com o inciso 14. Deixa eu só diminuir minha cara que está atrapalhando aqui a leitura. Aí, ó, nós vamos analisar em conjunto o inciso 13 com o inciso 14. Os dois estão falando do seguinte, gente. Consultar, ou na verdade, examinar autos. Autos, para ficar mais fácil de você entender, são processos. Beleza? Agora, o inciso 13 está falando de examinar autos ou processos aqui, ó. Olha o que eu grifei para você de laranja. Órgãos do Poder Judiciário e Legislativo ou da administração pública em geral, tá? Então, o inciso 13 está falando exclusivamente de consultar autos ou processos em órgãos do Poder Judiciário e Legislativo ou da administração pública em geral. Beleza? Inciso 13. O inciso 14 está dizendo de examinar autos aonde? Em qualquer instituição responsável por conduzir investigação. Por exemplo, pessoal, vamos colocar 3 aqui, ó. Por exemplo, delegacia. O que tem de investigação na delegacia, gente? O que tem de investigação na delegacia? Você que tem que passar na OAB aí, estuda direito penal e processo penal, tá? O que tem? Não tem o inquérito policial? Pronto, é investigação, tá? Gente, Ministério Público. O que tem de investigação lá? Por exemplo, inquérito civil, lá no MP, tá? Então, nós temos aí órgão de investigação. Dei 2 exemplos aqui para vocês. Então, cuidado. O inciso 13 fala de processo no judiciário, no legislativo e na administração, e o inciso 14, ele fala de processo aonde? Em órgão que faz investigação. Tudo bem? Vamos lá, gente. É direito do advogado consultar e examinar os processos tanto no órgão do judiciário, quanto no legislativo, quanto na administração pública, quanto em instituição
que faz investigação. Sempre é direito do advogado examinar. Tá? Então, tá aqui, ó, é direito do advogado. Mesmo que sem procuração. Tá? Ó, veja nos dois, ó, mesmo sem procuração. Quando os autos não estejam a sigilo ou segredo de justiça. Por quê, gente? Se tiver segredo de justiça, nós vamos ver, aí, em qualquer situação, eu preciso de procuração. Aí, se não, em contrário, eu não preciso. Agora, eu quero que você tome cuidado com a seguinte expressão. Olha o que está escrito aí no inciso 14. Ainda que conclusos a autoridade. Tá? E veja que aqui no inciso 13, pessoal, ó, no inciso 14, nós temos essa expressão, ainda que conclusos a autoridade. E veja que aqui no inciso 13, nós não temos essa expressão. Então, presta atenção no que eu quero te falar aqui, ó. Vou até aumentar minha cara feia. Deixa eu aumentar minha cara feia aqui. Chup-chup. Ficou grandão. Olha só, gente. Presta atenção no seguinte. Quando o processo ou os autos estiverem no judiciário, no legislativo ou em órgão da administração que não for investigação, o advogado, ele tem direito de examinar e consultar os autos. Só que se esses autos, isso eu quero que você escreva, se esses autos estiverem conclusos com a autoridade, por exemplo, concluso com o juiz, concluso com o desembargador, concluso com o ministro, se estes autos estiverem conclusos, o advogado não vai poder, tá? O advogado não vai poder pegar esse processo, tá bom? Não vai poder nem consultar. Por quê, gente? Porque no inciso 13, veja aí, tá? Que nós já avaliamos isso, não tem escrito ainda que concluso a autoridade. Agora, gente, quando eu estiver tratando, ou se o exercício estiver tratando de autos que estiverem conclusos com a autoridade na investigação ou em processo de investigação, tá com o delegado, tá com o promotor, pessoal, mesmo assim, é seu direito como advogado, você que vai ser advogado, você que vai ser advogada, consultar este processo, tá? Então, ó, você vai ter que fazer uma separação aqui no seu caderno, tá? Qual que é a separação? Processo ou autos que estão no judiciário, no legislativo e na administração pública em geral. E autos, do outro lado, ou processos em órgão que conduz investigação, tá? Então, aqui nós temos dois, órgãos de investigação e judiciário, legislativo e administração pública em geral. Neste caso aqui, deste lado, você vai escrever aí no seu caderno. Não é direito do advogado examinar os autos se estiverem conclusos com a autoridade. Então, deste lado aqui, você vai escrever, não é direito do advogado consultar os autos se estiverem conclusos com a autoridade. Beleza? E deste lado aqui, que é da investigação, você vai escrever, é direito do advogado consultar os autos, mesmo que conclusos com a autoridade. Fechou? Ó, quando você coloca esse quadro comparativo, fica muito mais fácil de você entender, tá? Fica muito mais fácil. Então, show de bola, faça esse quadro comparativo, isso dá uma diferença muito grande. E aí, o que mais que eu preciso te falar aqui? Eu vou para os parágrafos, tá? Porque o parágrafo 10 e o parágrafo 11, eles estão relacionados com o inciso 13 e o inciso 14 do Estatuto da OAB. Então, o que ele fala lá? O parágrafo 10, ó, se tiver o processo em sigilo, o que acontece? O advogado tem que ter procuração. Isso aí tá tranquilo, né, gente? Todo mundo sabe disso na prática, tá? Todo mundo sabe disso na prática. Se estiver em sigilo, os autos, tá? Seja de investigação ou seja de processo, o advogado tem que apresentar procuração. Do contrário, não há necessidade. E o inciso 14, ele vai falar específico dos autos em investigação. Investigação.
E ele vai autorizar, pessoal, ele vai autorizar que a pessoa competente ou autoridade competente que está conduzindo essa investigação, que ela limite o acesso do advogado aos autos, tá? Limite o acesso dos advogados aos autos. Então, você vai escrever aí, ó, sobre o parágrafo 11. O que ele fala? Ele fala sobre a limitação de acesso do advogado aos autos de investigação. Ele vai falar sobre a limitação, tá? E quando que vai poder ter essa limitação, gente? Eu preciso de dois requisitos. Dois requisitos. Requisito número 1 é esse daqui, ó. Diligências, ó, requisito número 1. Diligências em andamento e ainda não documentado nos autos. Então, primeiro requisito, diligências em andamento e ainda não documentada nos autos, tá? Beleza? Eu já vou te dar exemplo, tá? Calma aí que com o exemplo vai ficar mais claro. E o segundo requisito é esse aqui, ó. Comprometimento da eficiência ou da eficácia da diligência. Comprometimento da eficiência ou da eficácia da diligência. Tendo esses dois requisitos, o que vai acontecer? A autoridade, o que ela vai fazer? Limita. Vixe Maria, ficou um M parecendo uma montanha aqui. Limita o acesso aos autos. Professor, fala melhor que eu não estou entendendo. Ó, agora que eu... Deixa eu voltar aqui. Ó. Fala melhor que eu não estou entendendo aqui. Pronto. Fala melhor que eu não estou entendendo isso aqui. Gente, seguinte, imagina a seguinte hipótese. Imagina que está tendo uma interceptação telefônica numa pessoa, certo? Gente, a interceptação telefônica, ela não acontece em um dia. A pessoa fica sendo interceptada durante uma semana, durante um mês. Então, imagina que a interceptação telefônica ainda está acontecendo. Olha o que o delegado pode fazer. Ele vai limitar o acesso do advogado a essa interceptação telefônica, por quê? Primeiro, ela ainda não acabou, tá? Porque vai durar um mês a interceptação telefônica. Então, ela ainda não acabou. E segundo, porque se, por exemplo, no primeiro dia eles pegaram alguma coisa na investigação, se eles colocarem isso no processo e disponibilizarem isso para o advogado, evidentemente que nós teremos um prejuízo a essa diligência. Então, temos cumprido o segundo requisito. Nessa hipótese, olha só que interessante, o delegado, por exemplo, que está conduzindo essa investigação, ele vai poder fazer o quê? Limitar o acesso, não colocar no processo, por enquanto, ainda a transcrição dessa interceptação telefônica. Entendeu? Beleza? Professor, não entendi, tá? Gente, se você não entendeu, duas hipóteses eu estou disponível para você. Ou aqui, através do YouTube, é só comentar a sua dúvida, ou, segunda situação, me chama aqui nesse Instagram, ó, o Prof. Renato, tá? Lá eu estou disponível para tirar as suas dúvidas. Tudo bem? Beleza? Vamos seguir aí, gente. Nós estamos no inciso 14, vamos para o inciso 15, tá? Fala sobre retirar o processo. Inciso 15, tá? Vai falar sobre levar o processo, ou seja, fazer carga, tá? Aqui, ó, cadê? Aqui, ó, retirá-los pelos prazos legais. É o famoso fazer carga. É óbvio, gente, que o advogado ele tem direito a fazer carga do processo, tá? E o estatuto ele não coloca o prazo que você tem como advogado para fazer carga do processo. Por que ele não coloca isso, gente? Porque vai depender de cada tribunal, tá? O que ele coloca prazo, e você tem que ter atenção, é para os processos findos, ou seja, quando já acabou. Nessa situação, ele coloca o prazo de 10 dias, tudo bem? E lembra, pelo amor de Deus, mesmo sem procuração, OBS, se tiver sigilo, eu preciso de procuração, tá? Se tiver sigilo, eu preciso de procuração. Fechou? Muito simples aí o inciso 15 e o inciso 16. Vamos tocar para um inciso muito importante e que a OAB adora, que é o inciso 17. Ele fala sobre o desagravo público.
que o advogado ele tem direito de ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Vamos lá, eu vou aumentar minha cara feia aqui um pouco de novo, que era para eu ter diminuído, eu já esqueci, para te explicar sobre essa situação do desagravo público. Como é que funciona isso? Gente, pensa assim, tá? Vai ficar mais fácil. Pensa que a advocacia, ela tem um orgulho a ser zelado. Todas as vezes que alguém, em algum lugar, vira e fala assim, ó, principalmente na televisão, advogado é tudo bandido, entendeu? Todas as vezes que uma pessoa fala isso, advogado é tudo bandido, isso vai ferir a reputação da advocacia. E então, a advocacia, ela precisa defender a classe, defender os advogados, para dizer, advogado não é tudo bandido. Da onde vocês tiraram isso? Advogado não é tudo bandido. E aí, de que forma que a OAB vai defender a classe? Justamente através de uma sessão solene chamada desagravo público. Então, esse desagravo público, gente, é uma sessão solene, tá? Vai chamar isso, vai fazer o desagravo público. Pronto. Eu vou te dar um caso de um colega meu. Teve um colega meu, tá? De uma cidade aqui próximo da minha, que foi feito um desagravo público, tá? Com relação a ele. Olha só o que aconteceu. Teve uma história lá na cidade de um médico que ele não prestou socorro a uma senhora. E essa senhora veio a falecer, certo? E aí, gente, todo mundo caiu matando de pau nesse médico na cidade, uma cidade pequena. E aí, todo mundo caindo de pau nesse médico, e meu colega foi defender esse médico como advogado, tá? Tinha um erro médico lá também no meio, por conta dessa omissão de socorro, enfim, mas esse colega meu foi defender o médico. Aí, olha só, um dia na rádio, o radialista vira e fala assim, olha, o doutor fulano de tal, que é o médico, está sendo defendido pelo advogado fulano de tal. E eu vou falar uma coisa aqui nessa rádio. É todo mundo bandido. É bandido o médico, porque aconteceu isso, isso e isso, e também é bandido o advogado. Porque quem defende bandido também é bandido. Entendeu? Opa, nessa situação, o que aconteceu? Além, óbvio, do meu colega entrar com ação de indenização por danos morais, etc e tal, a OAB da cidade, né, fez o desagravo público para quê? Para mostrar que não é assim, gente. Não é porque eu estou defendendo uma pessoa, defendendo a aplicação das leis corretas para aquela pessoa, que eu sou um bandido, né? Então, nessa hipótese, teve um desagravo público, tá? Eu acho que quando a gente coloca aqui a situação, uma situação mais prática, uma situação mais palpável, você consegue entender melhor o desagravo público. Fechou? Nós temos algumas regras do desagravo público. Eu acho que eu não anotei aqui. Deixa eu ver se eu anotei. Não, não anotei. Nós temos algumas regras do desagravo público que você tem que ler e que não estão no Estatuto da OAB, que está lá no artigo 18, 19 do Regulamento Geral, tá? Essas regras do desagravo público eu coloquei aqui para vocês, mas é importante que você leia. Artigo 18 e 19 do Regulamento Geral. Então vamos lá, falar rapidinho sobre elas aqui. Primeira coisa, gente, não cabe desagravo público por motivo pessoal, religioso, doutrinário ou político. Por quê? O desagravo público, gente, só cabe quando, o que acontece? Houver ofensa no exercício da profissão ou em razão dela. Então, vamos para alguns casos práticos aqui. Imagine que eu chego na audiência, pessoal, o juiz me olha assim e fala assim, doutor Renato, tem que estar gordinho, né? Aí eu falo, meu Deus do céu, ele me chamou de gordo. Eu tô fazendo dieta, tô fazendo crossfit, tô fazendo tudo que for possível para emagrecer e o juiz me chamou de gordo. Quero desagravo público OAB. Não, pessoal, tá? Isso é um motivo pessoal, tá? Quem foi destratado foi o Renato. Pensa sempre nisso, não foi a classe. Religioso, pessoal, a mesma coisa. Então, o juiz chamou o advogado, vamos pensar aqui num absurdo, chamou o advogado de macumbeiro. Ah, Renato, seu advogado macumbeiro. Pessoal, eu vou entrar com ação de indenização, tá? Porque ele está aí destratando a minha religião, vamos imaginar. Mas isso é motivo pessoal.
A OAB não vai se intrometer, tudo bem? Doutrinário e político, a mesma coisa. Ah, Renato, seu advogado bolsonarista. Ah, Renato, seu advogado do Lula. Só, isso não cabe desagravo público, tá? Por quê? No desagravo público, quem tem que ser ofendido é a classe, é a advocacia, tá? Agora, o que eu quero que você grife aí? Isso daqui, ó. O desagravo público, gente, ele é feito de ofício, a pedido de qualquer pessoa ou a pedido do advogado ofendido. E o mais importante, não depende, isso já caiu na prova, tá? Da concordância do ofendido. Então, olha o que eu quero te destacar aqui. Imaginem a seguinte situação, tá? Imaginem a seguinte situação. O advogado está lá, e esse colega meu advogado, que foi chamado de advogado bandido, a OAB vira e fala assim, doutor, nós vamos fazer o desagravo público. Aí o advogado vira e fala, não, ó, mexe com esse negócio de desagravo público, não, eu nem quero que vocês façam desagravo público. Eu já entrei com a ação, eu já estou pedindo danos morais. Então, como eu já entrei com a ação, eu não quero que faça desagravo público. Gente, nessa hipótese, tá? Independente da concordância, vai ter desagravo público. Então, o desagravo público, gente, cuidado com isso, não depende de concordância, tá? Então, mesmo que o advogado não quiser, anota isso. Mesmo que o advogado que foi ofendido não quiser que seja feito o desagravo público, ele será feito, tá? Ele será feito. Por quê? Porque não depende de concordância. Nessa situação, a OAB está defendendo a classe. Defendendo a classe. Aí nós temos uma situação de prazo, tá? De prazo do desagravo público. Proso não, gente, prazo. Nós temos a situação de prazo do desagravo público. E o que é esse prazo? Primeiro, é o prazo para definir se cabe ou não desagravo público. Então, teve lá, chegou uma notícia aqui, ó. Chegou uma notícia lá na OAB de que o advogado foi destratado, tá? A OAB vai ter 60 dias para definir se aquela situação é uma situação de desagravo público ou não. Definiu que é uma sessão de desagravo público, ela tem 30 dias para realizar a sessão pública, ou seja, para falar, olha, o advogado não pode ser destratado, o advogado não pode ser feito assim, não pode acontecer isso, etc., que é a sessão solene do desagravo público. Então, pensa numa reta. Ó, eu tenho a notícia do fato, a OAB tem 60 dias para definir se cabe ali, se é caso de desagravo público ou não. Decidiu o que é, tem 30 dias para realização da sessão solene. Beleza? Toma cuidado com isso, pode cair na sua prova. Agora, isso daqui já caiu na prova, tá? Já caiu na prova essa loucura aqui sobre quem faz o desagravo público e aonde ele acontece, tá? Quem faz o desagravo público e aonde ele acontece. Então, vamos lá para essa regra de quem faz o desagravo público e aonde ele acontece. Qual que é a regra, pessoal? A regra é que o desagravo público acontece e é feito pelo conselho seccional. Então, anota aí. Qual que é a regra? A regra é que o desagravo público é feito pelo conselho seccional e no conselho seccional, aonde a pessoa tem inscrição. Então, esse colega meu, por exemplo, tá? Seria lá em São Paulo. Fechou? Agora, pode acontecer, tá? Pode acontecer do desagravo público ser feito no Conselho Seccional, mas promovido pelo Conselho Federal. Quando quem for destratado for presidente de seccional ou advogado ofendido com repercussão nacional. Nestas duas hipóteses, então, vai ser feito, por exemplo, lá em São Paulo, mas vai descer a turma de Brasília para fazer o desagravo, tá bom? E terceira hipótese, ele vai acontecer no Conselho Federal e feito pelos conselheiros federais, pelo Conselho Federal, quando quem for ofendido for conselheiro federal, tá? Gente, de novo, isso já caiu na prova, tá? Isso já caiu no exame de ordem. Então, inciso 17, desagravo público, você precisa saber, tá tudo aqui nesta aula. Vamos seguir, deixa eu só diminuir minha cara feia aqui para não atrapalhar a aula. Inciso 18. Gente do céu, pus 200 vezes o mesmo slide. Inciso 18. É direito do advogado usar os símbolos
privativos, tá? Usar símbolos privativos da profissão de advogado. Então é muito doido isso, tá, gente? Por exemplo, só o advogado pode usar broche da OAB, tá? A denominação OAB, pessoal, ela é exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Você não pode fazer uma empresa e pôr como sigla OAB, tá? Isso é tudo exclusivo da advocacia. Nunca caiu no exame de ordem, esses 18. Imagina que seja muito difícil de cair, tá? Mas tá aí para vocês. Inciso 19, fala sobre o advogado ser testemunha. Testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, tá? Como advogado. Gente, o advogado tem direito, tá, de recusar-se a depor. Então o juiz fala assim: não, você vai falar. Você diz: olha, doutor juiz, eu sou advogado, tá? E nessa hipótese, o meu estatuto me garante o direito de não falar nada, porque essa pessoa foi meu cliente e eu tenho o dever de guardar sigilo. Sigilo, tá? Guardar sigilo. Sobre o sigilo, 3 coisas importantes aqui, tá? Tá lá no Código de Ética, mas não custa a gente falar aqui. 3 coisas importantes. Primeiro, ele independe de concordância. Concordância. Independe de concordância. Ou seja, o cliente não tem que falar: doutor, pelo amor de Deus, você não precisa solicitar o sigilo. Doutor, ó, não conta para ninguém. Não, gente, não acontece. Se você tá sabendo daquela informação por ser advogado, acabou, tá? Você não pode contar para ninguém. Segunda situação do sigilo importante, ele pode ser quebrado ou violado. Oh, meu Deus do céu. Pode ser quebrado em 2 hipóteses, certo? Defesa própria, então pode o advogado se defender, ou para evitar dano à vida de terceiro. Então, eu sempre falo isso. Ó, a pessoa ligou para você e falou assim: doutor, eu vou matar minha esposa. Quanto você vai me cobrar? Aí você vai falar assim: não, você vai falar, por exemplo, R$1 milhão. Tudo bem. Você pode desligar o telefone com o cliente, ligar para a polícia 190. Polícia, ó, vai na casa do fulano que ele vai matar a esposa dele, tá? Então, para se evitar aí um dano à vida, você pode violar o sigilo. Tudo bem? E terceira situação, violar o sigilo é crime. Se não for nas exceções, que o advogado pode quebrar o sigilo, violar o sigilo é crime do advogado. Tudo bem? Crime de tergiversação. Fechou. Aí, olha só que coisa linda para cair na sua prova, tá? Artigo 6º I do artigo 7º, parágrafo, né, gente? Parágrafo 6º I do artigo 7º do Estatuto da OAB. Presta atenção nisso. O advogado, gente, ele não pode fazer delação premiada, tá? De quem ele foi cliente, tá? Então, o advogado não pode fazer delação premiada de cliente. Anota isso no seu caderno, tá? Anota isso no seu caderno, gente. O advogado não pode fazer delação premiada de cliente. E quando eu digo de cliente, a pessoa que é cliente ou a pessoa que já foi cliente. O advogado não pode fazer delação premiada. Deixa eu aumentar minha cara feia aqui agora. O advogado não pode fazer delação premiada, tá? Não pode. Nossa, professor, e o que acontece se ele fizer? Gente, se o advogado fizer, ele pode acontecer isso aqui, ó. Aplicação do disposto no inciso 3 do artigo 35 dessa lei. Sabe o que é isso, gente? O advogado pode responder um processo disciplinar. Vou anotar até em azul. Para exclusão dos quadros da OAB. Então, a partir de agora, tá, nós temos uma nova hipótese de exclusão do advogado dos quadros da OAB. Tá? Qual que é essa nova hipótese? É o advogado que faz delação premiada de cliente. Tá? O advogado, pessoal, não pode fazer delação premiada de cliente. Ficou claro?
Advogado não pode fazer delação premiada de cliente. Beleza? Fechou? Vamos seguindo que nós estamos chegando ao final aí. Inciso 21, inciso 21. Depois eu só vou comentar um outro, tá? Esse aí é o último inciso do artigo 7º, mas eu quero comentar também o artigo 7º-B, que é o crime de violação a prerrogativas. Então fica aí comigo, tá acabando, tá? Inciso 21, pessoal, eu preciso dividir ele em partes para você entender. Então calma com esse começo, ó. O começo ele diz o seguinte, que é direito do advogado assistir a seus clientes durante a apuração das infrações, tá? Gente, primeira coisa que eu preciso te falar aqui, eu vou te dar exemplo, tá? Peraí que meu nariz tá coçando aqui. Ai, meu Deus do céu. Coceira no nariz? Ó, primeira situação que eu preciso falar, primeiro exemplo que eu preciso falar com você, tá? É direito do advogado participar da investigação, tá? Só que a pessoa tem que ter sido, a pessoa tem que ter indicado um advogado. O que eu tô te falando? Gente, uma coisa é o seguinte, tá? Olha só, hipótese número 1. Imagina aqui, eu, Renato, tá? Não vamos por eu, Renato, não. Pega o meu amigo Fábio. Vou colocar aqui meu amigo Fábio. O meu amigo Fábio é chamado na delegacia para depor, tá? Então ele é chamado na delegacia para depor. Chega lá na delegacia, ele fala o seguinte: olha, seu delegado, eu não vou falar nada aqui a não ser que tenha um advogado ao meu lado. Então, eu vou ligar para o meu colega advogado e ele vai se encaminhar. Tudo bem? O delegado vira para o Fábio, meu colega, e diz: aqui na minha delegacia, ninguém fala com advogado. Só pode falar sem advogado, tá? Então, é muito melhor para você que você fale tudo para mim sem advogado, porque senão o negócio vai ficar feio para o seu lado. Opa, peraí. O delegado, então, não está permitindo que o advogado acompanhe o seu cliente. Aqui eu vou ter nulidade. Agora, é diferente da seguinte situação. Vamos pegar uma pessoa, tá? Aquele seu colega de sala. Sempre, gente, todo mundo teve aquele seu colega de sala que ele acha que ele é o ministro do STF. Então ele fala bonito, ele acha que entende tudo de direito, ele gosta de ler aqueles livros difíceis e ele acha que ele é o bam, tá? E aí você pega para esse colega seu, e esse colega é chamado na delegacia. Chega lá na delegacia, o advogado vira para ele e fala: seu fulano, o senhor não quer chamar um advogado para acompanhar aqui o seu depoimento? Aí ele vira e fala assim: seu delegado, que advogado? Eu já sou quase um advogado. Eu estou no 5º ano de direito, eu faço estágio, eu sei tudo de direito criminal. Eu posso falar aqui o que você quiser, tá? Eu sei me defender. Eu não tenho interesse em constituir advogado. Opa! Aqui tem nulidade, pessoal? Não, aqui não tem nulidade. Por quê? A pessoa manifestou desinteresse em ter advogado. Tá bom? Então, ó, essa pessoa que manifestou desinteresse em ter advogado, nós não vamos analisar esse caso. Nós vamos analisar o caso que a pessoa quis ter um advogado e não foi disponibilizado isso a ela, tá? Não foi possível que ela tivesse um advogado ali ao lado dela. Nesta hipótese, eu tenho nulidade absoluta. O que significa nulidade absoluta, pessoal? Não depende de prejuízo. Não depende de prejuízo. O simples fato de não ser oportunizado a pessoa ter um advogado, eu já tenho nulidade. Tá? Não importa se isso foi bom ou ruim para ela, não importa. Isso é nulo, tá? Eu tenho nulidade. E olha que interessante. Eu tenho nulidade do interrogatório e de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes, tá? Que é isso, gente? É aquela teoria dos frutos da árvore envenenada. Envenenada. Tá? Teoria dos frutos da árvore envenenada. Ou seja, tudo vai ser nulo, pessoal. Vai ser nulo a investigação, tudo que decorreu dessa investigação vai ser nulo. Por quê? O
delegado, no caso ali, não autorizou que a pessoa ouvisse um advogado. Beleza? Não tivesse, né, um advogado presente. Tudo bem? Até aqui, beleza. Agora nós vamos para a terceira hipótese. Qual que é a terceira hipótese? O advogado está presente. Então, foi possibilitado ao advogado estar presente ao interrogatório do seu cliente. Tá? Então, nós vamos partir desse princípio. Terceira situação, o advogado estava presente. Nessa hipótese, o advogado ele pode apresentar razões e quesitos. O que é isso, gente? Razões é falar, ó, doutor delegado, isso, eu entendo que não pode ser considerado como tal crime, tem que ser considerado como tal crime, ou essa pessoa tem que ser considerada como inocente por isso, isso e isso. Então ele vai poder falar. E quesitos são perguntas. Então, gente, você como advogado criminalista, que vai querer ser advogado criminalista, você vai poder falar com o seu cliente lá e perguntar para ele, né? Exemplo típico que eu brinco em sala. Gente, imagina cá, o cara foi preso em flagrante por conta de embriaguez ao volante. Gente, você vai tentar perguntar para ele, ó, o senhor não toma algum remédio controlado? Quais são os efeitos desse remédio controlado? Você, como advogado, pode perguntar, tá? O que não pode acontecer aqui, gente? Não pode acontecer do delegado, por exemplo, o delegado negar a palavra ao advogado. Então ele não pode, gente, pegar e falar assim, ó, doutor, eu sei que o senhor está aqui com o seu cliente, mas você não fala um A na minha delegacia. Aqui quem manda na minha delegacia sou eu. Tá bom, doutor? O senhor fica quietinho aí, porque aqui quem manda sou eu. Você pode estar presente, mas você não pode falar um A. Opa, o que você vai fazer como advogado? Seu delegado, então, na verdade, eu posso falar assim, tá? O artigo 7º do Estatuto da OAB, inciso 21, a linha A, me garante a possibilidade de apresentar quesitos, ou seja, falar, perguntar para o meu cliente algumas coisas e também de apresentar razões, tá bom? Então, o senhor fica quietinho aí, delegado. Vixe, aí já vai dar aquele pau, né, gente? Vai dar aquela briga linda, maravilhosa na delegacia. Mas estão aí os direitos do advogado. Então, ó, 3 coisas que você precisa lembrar do inciso 21. Primeiro, é a situação do cliente, da pessoa que não quis ter advogado, tá? Essa aqui não vale pra gente. Segunda situação, é a nulidade. A pessoa quis ter advogado e não foi possibilitado do advogado entrar na delegacia. Nulidade absoluta, ou seja, daquele ato e de tudo que decorre dele. E terceira situação, o advogado estando presente, ele pode apresentar quesitos e razões. Beleza? Não esquece disso. Vamos comentar a última coisa do nosso aulão de hoje. Pessoal, última coisa do nosso aulão de hoje é a criminalização, presta atenção nisso, criminalização de violação de prerrogativas. Então, a última coisa que nós vamos ver é a criminalização da violação de prerrogativas. Artigo 7º-B, tá? O que ele fala? Constitui crime violar direito ou prerrogativa do advogado, previstos no inciso 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º, tá? E aí eu quero que você escreva uma coisa importantíssima, pelo amor de Deus, no seu caderno, tá? Você vai escrever o seguinte: é crime a violação, apenas dos direitos, previstos nos incisos 2, 3, 4 e 5 do artigo 7º. Ou seja, gente, não é crime violar todas as prerrogativas. Não é isso que está falando o artigo 7º. Ele está colocando que é crime violar inciso 2, inciso 3, inciso 4 e inciso 5. Tudo bem? Vamos anotar aí, tá? Tá aí na lousa para você. Ó, inciso 2. Inviolabilidade do local de trabalho, tá? E põe local, gente, mas local, instrumento, tudo, todas as regras que nós falamos. Inciso 2, inciso 3, comunicação com o preso, violar essa prerrogativa é crime, né? Crime cometido por advogado, ou seja, se não teve lá o representante da OAB no flagrante,
ou se não avisou a OAB no qualquer crime. Qualquer crime, tá? Crime da pessoa que não autorizou isso. E é crime violar a sala de Estado Maior. Então, nestas hipóteses, eu tenho crime. Importante. Em outras, não. Fechado. Beleza, meu amigo Abeiro, minha amiga Abeira. Dúvidas aí, quem tá no ao vivo? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Vou só finalizar aqui minha tela. Pronto. Ó, então vamos lá para encerrar o nosso aulão de hoje. Gente, muita atenção, tá, na leitura dos incisos do artigo 7º, tá? Muita atenção mesmo. Isso tem mais chance de cair na sua prova. Você precisa ler, porque quando você lê, isso vai ficar mais fixado na sua cabeça, tá? E qualquer dúvida que às vezes você tenha neste momento específico que você está estudando, às vezes que você leu, tá? Pode falar, pode me chamar lá no Instagram do Prof. Renato, eu estou sempre disponível a te ajudar. Lembrando que o material está todo aqui embaixo, tá? Você pode fazer download, o material completo e a aula 1 também. A Gabi falou, chama o estagiário. O estagiário dormiu, tá, gente? Ainda bem, o estagiário dormiu agora, 9h20. Graças a Deus ele dormiu. Ele tava lá combatendo, tentando lutar com o sono, mas não teve jeito. Ele dormiu. O Ademo colocou, professor, eu não aguento mais estudar. Gente, só para finalizar também essa aula, eu sei que esse é um momento muito difícil, tá? E um momento muito difícil na nossa vida. Por quê? Às vezes a gente está lá no final da faculdade, a gente já terminou a faculdade e quer logo exercer a profissão da advocacia, tá? Mas eu sempre falo isso. Eu não quero, gente, que você pense na OAB como uma coisa ruim, tá? Eu sei que é difícil, eu sei que é muito complicado, a gente tem que estudar bastante para passar. Mas, gente, não pense nisso como uma coisa ruim, tá? Pense nisso como uma coisa necessária ao seu futuro. Pense que a OAB, gente, é um caminho que você precisa passar para chegar ali na tão sonhada advocacia. Para você conquistar, ó, a minha tá aqui, ó, para você conquistar ela, aqui, ó, a carteira vermelha do exame de ordem, tá, gente? Para você chegar aqui, para você ter essa carteira aqui, que inclusive acho que está custando R$ 300 essa carteira aqui, quando vocês passarem, vocês vão ter que pagar lá o boleto de R$ 300, 350, você tem que passar por esse caminho, tá? E se você ficar assim, gente, ai meu Deus, eu não quero, eu não queria isso, gente, vai ser mais difícil, tá? Pense que o estudo para o exame de ordem, gente, vai te tornar um advogado melhor, uma advogada melhor. E que isso, qualquer estudo, gente, qualquer estudo, nunca vai poder ser tirado, tá? Gente, estudo e conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Dinheiro, a pessoa te rouba, bens te rouba, tá? Agora, conhecimento, ninguém vai te tirar. Então, gente, pense desta forma. Vai mudar um pouco a sua visão. Tudo que você está estudando hoje vai te fazer um advogado melhor. Vai te fazer uma advogada melhor. Porque eu sei que é uma fase muito difícil. Eu também passei por isso, tá? Eu também passei por isso. A Jaqueline falou assim, professor, não é minha primeira prova. Eu sei, gente, tá? Ó, em regra, em média, tá, pessoal? Em média, nós temos 3 exames para ser aprovados no exame da OAB, tá? Ou seja, tem gente que passa na primeira vez? Tem, só que, em média, a gente vai ser reprovado 3 vezes. Ah, professor, já foi reprovado 4, 5 vezes. Gente, continua, fica firme, vai valer a pena. O dia que você for chamado, gente, para receber isso daqui, você vai ver que vai ser um dia absurdo de legal na sua vida. Vai ser o dia que você vai ficar muito feliz, tá? Adelmo, não compre a sua carteirinha no Mercado Livre, tá? Vai dar certo. Então, gente, ó,
Gratidão a todos vocês que estiveram aqui nessa aula ao vivo. Muito, muito obrigado. Você, meu amigo, você, minha amiga, que assistiu essas 2 aulas aqui gravadas. Eu peço aí o seu carinho de você deixar o seu comentário do que você achou, se você gostou dessa aula, e para que você também compartilhe essa aula com os seus colegas OABeiros. Lembrando que essa aula não serve só para o exame 37, tá? Quem fez o 37, 38, 39, essa aula, ela está atualizada, então vem comigo, se você precisar de dúvida também, o prof está à disposição, certo? E é isso aí, Luiz Henrique, como ele falou lá, gente, fé em Deus, que Deus abençoe, e ó, o pau tore, vão para cima, vai dar tudo certo, beijo a todos, tchau, tchau, gente, até a próxima.